Muito boa noite, seguidor do esporte! Sejam muito bem-vindos! Chegou o Multiverso Esportivo junto contigo no mês de fevereiro e hoje temos um convidado especial. Você pode até estar achando estranho que a gente está falando de um lado diferente, não sei se dá para notar alguma coisa, mas é porque hoje temos um convidado especialíssimo e eu vou chamar o meu parceiro de bancada para ele mesmo poder apresentar o convidado de hoje, porque ele conhece muito bem. Muito boa noite, Emerson Brito! Boa noite, meu amigo Lucas Mendonça. Toma mais uma. Agora é hashtag 7, não é 6. Quem que fez a arte é muito burro. Quem que fez a arte? Não vou nem comentar. 7 é fogo, hein? 7 é fogo. Eu fiz a arte, errei. 7 é fogo, 7 é fogo. Toma aí, mais uma. Muito boa noite, amigos do Multiverso Esportivo. Estamos hoje aqui com o mestre. Esse é o mestre dos mestres, Tamir Freitas Fagundes. Para quem conhece, sabe da lenda que eu estou falando. E é uma honra imensa a gente ter ele aqui hoje, essa noite. E segundo Fabi, é Tamir Fagundes. Errei, fui moleque de novo. Tamir, boa noite. Que honra, que fase. Pessoal, eu agradeço o convite. É uma satisfação, né? Primeiro porque o pessoal aqui de Campo Grande, né? Tentando nessa busca de fazer um podcast legal, discutir esporte em Campo Grande, para o estado. Então, legal. Então, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Vamos começar falando de atletismo. Quero mandar primeiro um abraço pro meu parceiro Gabriel, tá sempre na audiência da Sport MS. Mandar um abraço para ele, tá já conectado, já tá ligado, já recebeu o link, já tá mandando um abraço pra galera, um abraço. Lembrando vocês que estamos aqui, né? Tem novidade aqui hoje, né? Nesse primeiro podcast, né, o meu querido Emerson Brito? Sempre tem. Cada dia tem uma novidade aqui. Conta pra nós a novidade. Novidade é o nosso novo parceiro. Quero mandar um abraço aí pra galera do Esporte Café Bar. É o novo parceiro aí, uma parceria que tá começando. Em breve vocês vão ter novidades. E quero agradecer de coração a galera que tá seguindo a gente. Se você não tá seguindo a gente, tá marcando bobeira, hein? Como que faz pra seguir a gente lá no nosso Instagram? @CBesports. E falando nosso parceiro, se você quer assistir jogo ao vivo, 5 televisões, as quartas, sábados e domingos, jogos ao vivo. Já segue lá, Esporte Café Bar também. E a casa do futebol da transmissão é lá no Esporte Café Bar. Rapaz, transmissão de jogos, você segue lá eles também para vocês acompanharem o que tem. Eles têm 5 TVs lá com transmissão de jogos. Se Deus quiser, a gente vai começar essa parceria dando tudo certo. Quem já tá acompanhando nosso Instagram já vê os stories com os palpites lá dos jogos também, tanto do Sul Mato Grossense como também do Campeonato Brasileiro. E quem sabe a gente não faz uma parceria e já entra aqui com a Sport MS. Lembrando que o melhor portal de notícias do Mato Grosso do Sul é aqui na Sport MS. E você, galera, que tá aqui no nosso YouTube da Sport MS, já se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o seu like esperto, deixa o seu comentário que a gente vai ler, porque o canal da Sport MS tá bombando e em breve vamos chegar aos 4.000. Parece pouco, mas é uma marca muito significativa pro Cláudio Severo, nosso mestre. Mandar um abraço, Cláudio Severo, Felipe Cid, que estão aqui na nossa coordenação, aqui na parte técnica para esse programa de hoje. E vamos começar, né? Antes da gente mandar uns alô pra galera aqui, manda um alô começando aqui, contar um pouco da sua história, né, Emerson? Porque você é aluno do Tamir, né? Fala pra galera, pra quem não acompanhou o podcast do Yamato, você pode explicar melhor. É isso aí, aqui eu não sou formado em educação física, eu sou formado em Tamir Freitas Fagundes. Mais pra frente a gente vai explicar. Fica um pouquinho curioso aí, que daqui a pouco eu conto por que eu sou formado em Tamir Freitas Fagundes. Tamir, conta pra nós sua trajetória de vida, de esporte, formação, pra aí a gente falar de Tamir Freitas Fagundes no Mato Grosso do Sul. Legal, vamos lá então. Tem que tomar cuidado que velho tem muita história, né? Manda bala. Mas aqui que é o momento de contar, né? Não, minha formação profissional, né? Eu estudei em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, entrei lá em 81, né? Sou natural do Rio Grande do Sul. Sou o segundo filho de uma galera de 7, né? 7 irmãos, então naquela época não tinha televisão em casa, então a produção era alta, né? Então nasci no interior e assim, eu me diverti. Você é da onde, né? Perguntava assim. Aí eu falei, bom, você quer saber onde eu moro ou onde eu nasci? Porque eu nasci na casa da minha avó materna, né? Que legal. Então,
eu nasci em Rio Pardo, o pessoal achava que era Ribas do Rio Pardo, eu falei, não, Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. E eu nunca morei em Rio Pardo, né? Passava as férias, coisa e tal, de férias de fim de ano, assim, passava lá com os meus avós, mas morar mesmo eu nunca morei em Rio Pardo. Sempre em Santa Maria. Não, Santa Maria foi só para estudar. Só para estudar. Assim, eu morei em várias cidades, então eu atribuo essa minha desenvoltura em mudar de cidades pela essa minha criação, que o meu pai era militar, né, lá no sul a gente chama de brigada Brigadiano, militar, né? Brigadiano. É, brigada militar. Então, vários lugares eu morei, várias cidades, né? Então, era normal ser com primeira, quarta série estar numa cidade, depois na quinta, oitava noutra, então isso assim, não me criou raiz, né? Então, quando eu resolvi tentar a vida por aqui, foi assim, nada planejado, né? Porque muitas vezes você acha que você vai seguir um caminho. Atletismo, eu tinha uma ideia muito vaga de atletismo, porque eu lembro de 75, quando o João Carlos Oliveira bateu o recorde mundial no Pan-Americano do México. Eu tinha 15 anos. Eu vi aquele negão saltando, falei, pô, aí foi, né, recorde mundial 17 e 89, acho que foi recorde mundial na época. Então... Foi daí que surgiu o amor pelo atletismo? Não, ia ser minha próxima pergunta. Não, o atletismo ele surgiu gradativamente, foi durante o curso mesmo. Né? Você foi despertar isso lá? Foi aparecer. Então você nunca competiu quanto criança? Não, nunca tive iniciação, não. Que é raro. Se você for numa competição de atletismo e perguntar, entrevistar o técnico, vou dizer que uns 80% foram atletas de atletismo, praticaram primeiramente atletismo de pista, ou provas de corrida, ou provas de arremesso, lançamento. Então, o Cleberson mesmo que esteve aqui com vocês, ele foi meu atleta barreirista, correu provas de meio fundo e fundo. Então, normalmente, quem se interessa pelo atletismo para ser técnico acaba tendo essa influência por ter sido atleta. E no meu caso, não. Né? Foi interesse por fisiologia do exercício e treinamento esportivo, que eu tive um professor muito maluco, infelizmente já falecido, mas era doido da cabeça. Fumava, que era um veterano, porque naquela época ele não fumava em sala de aula, mas para não fumar em sala de aula, ele tomava café assim. Olha o nome dele, deixar registrado. Renan Maximiliano Sampedro. Deixar registrado para a história. Não, ele era um fenômeno. Já fez mestrado na época nos Estados Unidos, então, excepcional. Legal. E na infância o senhor praticava o quê? Jogava futebol? Futebol. Era bom de bola? Não, eu sempre fui goleiro, né? Mas sempre fui goleiro. Sempre. Que legal também. Até que era pra futsal dava, né? Pela minha estatura, mas tomava muita. Porque eu jogava com molecada mais velha, né? Então, intersérie, o pessoal ia lá em casa me buscar pra. Porque goleiro ninguém quer ser goleiro, né? Então sempre tinha vaga pra goleiro. Então o pessoal batia lá em casa pra eu jogar nas quadras da cidade, né? Porque a cidade que eu mais me identifiquei lá no sul das que eu morei foi Venâncio Aires, que é perto de Santa Cruz do Sul. Venâncio Aires, grande time de futsal, Santa né? Cruz. A Soeva, né? Venâncio, Soeva. Então, eu lá... Você jogou na Soeva? Não, na minha época não existia. Não existia ainda. Santa Cruz é a cidade do pai do meu irmão. A segunda maior Oktoberfest do Brasil é lá. Primeiro é Blumenau, depois é Santa Cruz. População alemã. Você tem descendência alemã? Não. Eu sou pelo duro, né? Vamos falar lá no sul. Meu pai é natural de Bagé. A minha mãe nasceu acho que em Rio Pardo que ela nasceu. Legal. Eu tenho uma galera aqui que tá participando com a gente. Já primeiro mandar um abraço, né, pro Cleberson Yamada, tá? Audiência qualitativa. Cleberson, queremos você aqui, cara. Você que esteve aqui conosco, excelente escolha do programa, ele tá falando aqui. E o perfil Nakas Onepilote, acho que é isso. Tá falando, grande mestre Tamir, a novidade é que o Tamir tava acompanhando de perto o Remo Olímpico, pergunta do Remo pra ele. Sim, tá aí, ó, tem já o pessoal legal. Sugerindo aí uma pauta. Fala um pouquinho do Remo Olímpico que você tá acompanhando. O Luiz Fernando, ele e a Isabela foram meus atletas, depois eles acabaram casando, né? Falaremos sobre casamentos e treinadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a Isabela, eles moram no Rio, né? Ele é piloto de avião. Uma vez ele falou, tá me dando uma voltinha. Eu falei, você tá maluco, né? Porque
Ele começou a treinar comigo com um moleque, né? Ele era mais novinho da turma. Ele é 8'4", né? E as meninas dele, ele tem 2 gêmeas e mais um menino que faz judô. E as 2 são remadoras. E remo lá tem um desempenho legal, que já foram para brasileiro. Elas têm 14 anos, né? Então, Luiz Fernando e a Isabela, os 2 foram atletas meus durante algum tempo, 4, 5 anos. Aí ele faz parte da família, né? Legal. Pode terminar. Não, tem muita gente assim, claro, muitos passaram, né? Mas tem um grupo que ficou, essa turma, essa safra de 80, 84, que foi uma turma muito legal. Então, muita gente até hoje, a molecada tá com 40 e poucos anos, né? Aí você vê que eu tô velho. Falando em atleta, da onde saiu a educação física? Você tem que ir para Santa Maria? Da onde saiu essa paixão? Ou o interesse pela educação física? Então, isso é uma história minha. Vou resumir. O primeiro vestibular que eu fiz foi na URGS, né, em Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem não Federal do sabe. Sul. Com todo moleque, né, eu prestei para engenharia. Só para tomar pau, né? Interior do estado. Escola estadual. Sem cursinho, sem nada. Era normal, né? Vou passar na URGS. Aí, claro que não passei, não tenho nem ideia o que deu lá de pontuação. Aí no outro ano, resolvi fazer, porque diferente que mudou depois, né? Naquela época chamava vestibular unificado. Então, o Rio Grande do Sul tem, né? Na minha época, tinha a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Maria, a Federal de Pelotas e a Federal de Rio Grande. E era todas na mesma data, o vestibular. Tanto que falava vestibular unificado. Então, você tinha que escolher uma. Se eu fizesse na URGS, não tinha como fazer em Santa Maria, porque era na mesma data. Sim. Aí eu optei por fazer em Santa Maria. Aí eu fiz o primeiro vestibular em Santa Maria em 79, com a ideia da engenharia ainda. Eu falei, bom, engenharia não vou passar. Opção, matemática. Bem que nesse intervalo, eu ia prestar para educação física. Por isso que você é professor de introdução à estatística, né? Não, mas matemática era horrível. A questão é que um tio meu, por parte de mãe, quando eu falei que ia fazer educação física, naquela época você recebia um manual. Você preenchia, né? Nada de internet. Então, eu para preencher ali, ele detonou, né? Você vai passar fome, curso de vagabundo. Essa peste que a educação física ainda melhorou muito, né? Mas naquela época, imagina, 1979, 19, pô, você não vai conseguir nada na sua vida. Aí na hora de eu preencher assim, porque com aquela pressão, né? Aí eu marquei matemática. Porque eu pensei, vou fazer engenharia, não vou passar. Eu faço matemática, faço um semestre, 2 semestres, depois eu tento passar para engenharia e sigo a minha vida. Aí na época tinha a primeira opção, a segunda opção, e segunda opção acho que eu coloquei geógrafo. Depois a gente fala aí sobre a minha segunda paixão dentro do conhecimento. Legal. Entre outras várias paixões de conhecimento. Aí, bom, passei matemática. Rapei a cabeça, fui embora. Fiquei uma semana no curso. Primeira semana de aula eu entro assim. Cálculo 1 até... Não, era só letrinha no quadro. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas não tinha desistido ainda. Aí eu, na época, tinha que fazer a matrícula para disciplina de educação física, como tinha aqui na Federal. Todo o primeiro ano, né? Primeiro semestre, você se matriculava na educação física. No que eu cheguei no estádio, né? Que lá as aulas eram no estádio, lá perto da reitoria. Eu entrei lá, foi aquele coice no peito. Falei, cara, meu lugar é aqui. Aí falei, puta, o que eu faço, né? Sem grana, falei, o que eu vou fazer? Sem grana para fazer mais um ano, né? Eu fui com dinheiro contado, eu falei, pô, não dá. Aí fiquei uma semana desesperado, pensando. E naquela época não tinha telefone para você ligar para a mãe e para o pai, né? Uma coisa que eu estranhei muito, eu já volto para esse assunto, que quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, todo mundo tinha telefone. Lá no Sul, um telefone era uma fortuna. Uma linha de telefone era... Tanto que o pessoal vivia disso, né? Comprava 4, 5 linhas de telefone e alugava. Aqui também, mas lá era
muito mais caro. O Vampeta falou sobre isso. O primeiro investimento que ele fez com o salário dele profissional foi comprar linha de telefone. Linha de telefone que alugava, porque era dificílimo lá no sul. Só o pessoal com muito dinheiro, só rico mesmo para ter telefone em casa. Aí eu tive que decidir, falei, o que eu faço? Aí eu desisti. Tranquei, falei pro coordenador, falei, tipo assim, isso não existe, né? Você faz uma semana. Bom, eu catei, mas eu fui embora. Só que nesse meio tempo, a minha família, nós estávamos em Venâncio Soares, minha família, meu pai pediu transferência para Novo Hamburgo, que é perto de Porto Alegre, para ficar mais perto de um centro maior para a gente poder estudar. Eu fui para, em vez de ficar em Porto Alegre, eu fui para Santa Maria. Então, nessa dúvida, né? Ou seja, minha família foi embora para Novo Hamburgo e eu estava em Santa Maria. Aí eu peço as contas, né, na universidade e vou para onde? Para Novo Hamburgo. Tá? Aí trabalhei 1 ano numa concessionária da Mercedes-Benz que vendia motores de caminhões. E aí no outro ano eu pedi as contas, eu falei, agora eu vou fazer educação física. E o medo de não passar, né? Porque sem grana para cursinho, 1 ano parado. Aí tinha uns pré-vestibulares que existiam lá no Rio Grande do Sul, que tinha uns livrinhos, eu podia, vou estudar aqui. E passei, né? Passei na época era assim, entravam 100 alunos, 50 no primeiro semestre e 50 no segundo. E era dividido, eram 25 homens e 25 mulheres. Porque as aulas práticas eram separados. Não misturava a aula prática, a aula teórica todo mundo junto, mas a aula prática, natação era só as meninas, atletismo só as meninas, atletismo só os meninos, a natação só os meninos, então era separado naquela época. E aí eu comecei o curso, né, tranquilo. Então aí foi. O atletismo apareceu no caminho, né? Nada, porque Santa Maria era tricampeã da Taça Brasil de handball. Tinha um time masculino fenomenal. Time assim, top do Brasil. E tudo a molecada da universidade, alunos de engenharia, de educação física. Então era um time assim que jogava era um fenômeno. Tricampeão da Taça Brasil naquela época. E todo mundo jogava handball na cidade, né? E eu pensei, pô, ser treinador de handball, o professor era muito bom, técnico, né? Então, eu pensei, pô, handball é uma. Mas o atletismo ele veio surgindo depois, aos poucos. E outra coisa que naquela época nós tínhamos assim, eu tinha atletismo 1, 2, 3 e 4. Natação 2 e 3. Então o currículo era bem mais prático do que houve a mudança depois em década de 90, né? Quando entrou a aprendizagem motor, entrou crescimento e desenvolvimento. Então o currículo mudou muito, mudou para melhor, né? Então era muito aula prática. Tinha o básico, né? Fisiologia do exercício, fisiologia humana, anatomia humana, essas disciplinas básicas dos cursos da área da saúde. Naquela época, a educação física nem era parte do curso da saúde. Entendi. E o Yamada teve aqui, ele comentou que até na questão do atletismo, acho que até o Emerson pode falar a respeito disso, o atletismo ele acaba sendo a base de todos os esportes, né? Acho que a base, sim. Seja um que tem dois esportes atenção, que, né, desde quem faz que a gente o curso, começa acredito eu. Que é a ginástica, né? Que dá estrutura, assim, e o atletismo. Só que o atletismo no Brasil, todo esporte, tirando o futebol, apanha bastante, né? Sim, sim. Na mídia, bem agora que vocês melhorou muito com a TV, o streamer, TV a cabo, Sim, né? Antigamente. sim. Então divulgou mais. Como agora vai ter o Olimpíada de Inverno, né? O pessoal apareceu lá e tem um brasileiro falsificado. Um brasileiro norueguês. Brasileiro é raro, mas tem acontecido muito. Mas moleque, depois eu soube da história dele ontem. Assim, o pai dele é norueguês, a mãe dele é brasileira. Aí eles pegam a cidadania porque entra mais fácil, né? O que eu entendi ontem, assim, de orelha, que eu tava escutando, que ele competiu pela Noruega, acho que na última Olimpíada, só que ele parou, ele largou o esqui. Porque a pressão, o técnico queria controlar a vida dele todinha. Foi o que eu entendi, assim, porque eu vi falar no rapaz, até eu sei mais da menina daquela lá do Rio Grande do Sul, que ela faz o skeleton, né? Aquele carrinho. Pô, esse é maneiro, hein?
o Skeleton É um que vai rapidão, assim, vai descendo. vai de cabeça, né? Vai de cabeça. Tem bobsled, que é aquele que você corre, É, entra um, entra outro, entra outro. bobsled Bobsled é aquele carrinho, né? em Aquele dupla e... Jamaica abaixo de zero, que ficou Isso. famoso aquele filme. Tem o Skeleton, Sim. o Skeleton, que é um trenozinho, que o atleta corre e vai Tô ligado. vai de barriga, né? Vai de cabeça, né? E tem o Lude, que é parecido, só que ele vai de cúbito dorsal. Então ele vai deitado de barriga para cima e faz o primeiro ligado, percurso que faz o caminho é o mesmo do bobsled, né? Que é um túnel, que é gelo, né? Então essa menina, ela Eu acho até legal esse negócio que tá falando aí de Jogos Olímpicos de Inverno, que é uma coisa que a gente sim. tem se feito uma divulgação maior nos últimos anos, mas antigamente pouco se falava. Principalmente nem transmitia. não. Principalmente por não ter brasileiro. É, E eu sempre gostei muito de hockey, cara. Eu gosto dos caras jogando hockey. Rock é pancada. Rock é pancada, os caras tretam lá. Eu acho um bagulho louco. Vê que é o goleiro lá desesperado. Ele falou que é goleiro. Aí o goleiro de hockey deve sofrer uma barbaridade. Que o disco não sai, o cara fica atrás do gol ali. Não tem lateral, todo né? de equipamento, não tem lateral. O cara sai rodando com disco. Cara, é uma loucura aquilo. Ele é muito veloz. Já aconteceu acidentes graves, assim, até de alguém falecer, né? O disco passou pela proteção do capacete e é muita velocidade. Pode acontecer, difícil. Já aconteceu. Eu soube. E a gente tem o nosso Lucas Terrão aqui na Rádio Sport MS, que ele tem um bordão que ele fala cola na grade, né? A galera que fica ali, porque ele é do Terrão, né? A galera cola na grade. Lá a galera cola no acrílico, né? Fica batendo ali, pressão. Eu sei que esse rapaz, ele faz esqui alpino, né? Que é aquele rapidinho, né? Porque tem o downhill, que é aquela pirambeira que o cara desce, tem o slalom gigante, e tem o esqui alpino, que é aqueles bastõezinhos, né? Um vermelho e um azul. Você tem que passar sempre entre um e outro. Né? Ah, sim, eu tô ligado. Que o cara faz aquele movimento. É muito veloz. O Muriac ganhou etapa da Copa do Mundo, que é muito bom. Mas é engraçado, antes de eu passar pro Emerson fazer a sequência, você tá falando do curso de educação física não ganhar dinheiro, né? Aí eu tô lembrando do meu pai, que vou dar um abraço pro meu pai, depois ele vai assistir. Ele é formado em educação física também, e aí ele se identifica muito com o Emerson. Aí eu lembro quando eu era pequeno, ele perguntou pra mim, o que tu vai fazer? E eu não sabia, né? Uhum. Até um dia que eu falei, vou fazer jornalismo. Aí ele olhou pra minha cabeça. Coitado desse guri, não vai ganhar dinheiro nenhum, vai trabalhar pra ganhar, não vai ganhar nada. A família vai continuar quebrada. Vai continuar sem ganhar nada. Jornalismo, tanta coisa pra você fazer, guri, vai fazer jornalismo. De ganhar dinheiro, né? O meu orientador, né, do mestrado falava, educação física você nunca vai ficar. Então esquece. Muda de profissão, né? Porque ganhar dinheiro, ficar rico, é impossível, né? E o atletismo, professor? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, aí. no atletismo foi primeiro assim. Contato primeiro, né? Pra gente saber. Primeiro foi o prova João do Pulo, né, que eu assisti em 75. João do Pulo ou Ademar? Mini Rachelenko. Rápido aí. O Ademar é... Ademar é prefere? Ademar? Não. João do Pulo ou Ademar? Entre um ou outro. Por eu ter visto competir. Né? Então fechou. O Ademar, na época, porque é duro, né? Na década de 50, o cara ser bicampeão olímpico, fora até os materiais. Sim, material, pista, legal. Sapatilha. Tá, te cortei agora. Primeiro depois Joaquim spoiler, Cruz. Hein? Estão dando spoiler. Depois o Joaquim Cruz, quando ganhou a medalha de ouro em 84 em Los Angeles. Os três maiores, né? Ali eu tava fazendo pós-graduação naquela época, né? Que eu me formei em 83. Uhum. Aí você já estava envolvido com o atletismo. Já estava envolvido com o atletismo. Já tinha decidido que ia trabalhar com atletismo. Legal. Tanto que eu vim embora do Rio Grande do Sul porque eu queria trabalhar com atletismo. E lá, na época, não tinha, assim, pelo ambiente que eu já conhecia, Porto Alegre tem a Sojipa, né? Um clube fenomenal. Pô, assim, cara, mandar um abraço pra galera da Sojipa. Eu tenho uma camisa, eu tô aqui, aproveitar, né, fazer uma mini jabá, uma homenagem à galera de Ribas Futsal. Tô sempre com o agasalho aqui, a galera me presenteou. A Sojipa é um clube muito tradicional em Porto Alegre, foi fundado por alemães, isso. 1800 e alguma coisa. E a gente teve aqui, professor Tamiro, a competição, não me lembro se foi Taça Brasil ou se foi uma competição
do mundo futsal. Eu lembro que o Sojipa veio jogar com o time feminino, Sojipa, e aí eu narrava, tá até aqui com a arte ali, com o time do CBFS, né? E eu narrava lá com a equipe, e aí o treinador ficou impressionado com a estrutura do Guanandizão, que disse que lá em Porto Alegre não tem, ele tava abismado com aquilo ali. E ele me deu de presente a camisa do Sojipa. Então você tava falando de Sojipa, tem a camisa lá do Sojipa. É Sociedade de Ginástica Porto Alegre. Bacana demais. Então, é a sigla. Então, falando da meu envolvimento, então, com atletismo. Como eu falei para vocês, que eu não fui atleta moleque, né? Como o pessoal do Dom Bosco foi atleta comigo com 14, 15, 16. Em 79, eu comprei um livro, tem até hoje lá em casa, Guia Completo da Corrida. Comprei e li o livro inteirinho. Aí isso começou a me despertar com a vontade de correr. Então, assim, depois de velho, você não tem como fazer um esporte muito técnico, né? Velocista, barreirista. Então, o que sobra pra você? Corrida de rua. Sim. Aí eu comecei a correr, trabalhava. Que é mais democrática, né? Aqui na época era outro nível. Depois a gente vai falar sobre hoje o boom da corrida, né? Nos últimos 15, 20 anos. Se der tempo, né? Vai dar sim. Então, eu comecei a correr, primeiro lá em Novo Hamburgo, em 80. Corridinha, 3, 4, 5 quilômetros. Aí tinha lá no sul a gente chama, o pessoal até hoje chama de rústica, corrida de rua, né? Rústica do Tiradentes, 21 de abril. E eu todo empolgado, né? Assim, pô, tô treinando né? Tô treinando pra cacete, vou arrebentar. Fui correr, na época não existia tênis de corrida, né? Sim. O pessoal aí se procurar na internet põe lá. Monobloco, tênis monobloco. Bamba monobloco, é um tênis branco. Tinha o Quixote, acho que famoso, né? Famoso, que você usava, não gastava nunca aquela desgraça. Jogando pra escola, jogava bola. Crescia o pé. Eu não vivi, mas eu conheço a história. As unhas você cortava até quase os dedos para usar mais, né? Passava pros irmãos, pro primo, ninguém mais. O Quixote, o mundo acabava, mas o Quixote não acabava. Então tinha o Quixote, o Bamba, tinha um All-Star, para os basqueteiros. Sim, All-Star. Tinha a Conga, que aqui, quando vem aqui, precisava chamar de chinesinho, lá em Ponta Porã. Sim. A Conga era solado de plástico, azul marinho, um chulé assim, ó, desesperador, que ele dava um chulé terrível. A meia ficava engomada, assim, suava. É o que tinha. Aí o Tamirzão foi lá correr, né? Faceiro. Eu lembro, cheguei em 180 e poucos. A mulherada da Sojipa, eu falei, cara, né? Isso em 80. Aí fui embora pra Santa Maria, coisa e tal. E lá eu comecei a correr. Fiz amizade com um colega de turma que já treinava. Então corria. Eu morei no campus, né? Consegui uma vaga eu falava em sala de aula, né, para os alunos. Eu morei no CEL 2, Casa do Estudante Universitário 2. Que isso, assim, a gente brinca, mas na época tinha casa estudante no centro da cidade, que era um prédio de uns 12 andares, e tinha a casa de estudante no campus. Então no meu caso, né, bem quebrado, então a opção que tinha era morar lá. Tinha carteirinha de carente, pagava, seria hoje 50 centavos no RU. Mas se entrar e botar CEL 2 lá, o FSM, né, que é Santa Maria, vai aparecer lá o casa estudante. Eu morei o tempo todo lá, né? Então eu não gastava com passagem, tinha onde comer no RU, né? Então era tranquilo. Aí eu comecei a correr. Aí em 83, formei em 83. De tempo de carta ainda. Minha mãe, ó, vai ter uma primeira maratona de Porto Alegre. Primeira, tá na 40ª, alguma coisa. Primeira maratona de Porto Alegre, em 1983. Aí eu falei assim, vou correr. Mas assim, maratona 42 mil, né? Não é... Não é moleza. Não era moleza. Eu corria assim 40 minutos, 50 minutos, dava umas rodadinhas. Isso foi março, a corrida era em abril, a prova é 21 de abril. Aí umas 2 semanas antes da maratona, lá em Santa Maria ainda, né?
Eu falei, eu vou ter que rodar pelo menos umas 2 horas pra ter uma ideia, né? Rodei 2 horas. 2 horas pra 2 ter uma horas. ideia, ótimo. Dureza, né? Aí eu fiz a inscrição, coisa e tal. Foi a primeira maratona de Porto Alegre, tinha 196 corredores. Eu fui 13º no geral. Pô, foi bem, pô. Fiz 3 horas, 1:54. Foi bem. Foi assim, pô. Quase Falei, top cara, 10. quase sub 3, né? Que é difícil o moleque fazer sub 3. Na época eu tava com 23 anos. E ali eu sei, pô. Não sofri muito, né? Assim. Não teve um. Não cheguei morto, assim, né? Aí no outro ano, em 84, aí eu me dediquei mais, treinei mais, aumentei o volume. Porque o que eu fiz? Assim, como eu me interessei pelo atletismo, por treinamento esportivo, por fisiologia, eu vou ser meu cobaia. Eu montava meus treinos e eu fazia meus treinos, anotava tudo. Até hoje eu tenho guardado lá em casa aquelas fichas de arquivo, assim. Cabia um mês inteiro, frente e verso, cabia um mês, os 30 dias cabia dentro dessa ficha. Então lá, março de 83, abril de 83, tudo anotado. Aí no outro ano eu aumentei o volume, coisa e tal, aí eu estipulei assim, Santa Maria, o campus da universidade é em Camobi, que é um bairro, perto da base aérea. Do campus até a cidade dá uns 12 quilômetros. Então, ida e volta já dava 24. Então, Sim. o que eu fazia? Eu saía do campus, ia até a cidade e voltava. Dava 2 horas. Eu ia até o quartel lá, chama Malé. Era do outro lado da cidade. Então, era 2 horas batidinho. Então, meu foco era fazer 2 horas. E aí eu comecei. Claro que antes disso, comecei a correr 1h30. Então, teve uma época que, quando eu aumentei esse volume, era 2 horas quase todo dia. Descansava no domingo. E foi melhorando aos poucos. Aí eu fui correr a segunda maratona de Porto Alegre. Aí corri 2h50. 2h50 e 10. Fui 15º no geral. Aumentou o número de participantes, né? Mas isso foi 84. Aí em 85 eu corri a terceira maratona, porque aí eu já estava morando, eu me formei, e naquela assim, o que acontecia? O pessoal de Santa Maria, o pessoal ia muito pro Oeste Catarinense, trabalhar lá em Chapecó, porque lá em Santa Catarina até hoje influência muito tem grande, os jogos né? do interior. Era alto, assim. Tá. Então o pessoal que era atleta, que jogava basquete, handball, os municípios contratam, como é que é feito em São Paulo, né? O pessoal daqui competia muito nos eventos de São Paulo. Aqui Lá, tinha o isso, Noroeste, né? Jogos isso. nordestinos. Lá o pessoal de Competia Santa com a galera Catarina do interior de São Paulo. ia atrás do pessoal lá em Santa Maria para jogar pelo município deles. Então, um caminho, fazer amizade, e arrumar um emprego ali em Chapecó, em Xanxerê, em São Miguel do Oeste, e iam embora para lá. E por isso que tem influência grande. aquela Oeste ali tem bastante influência de gaúcho ali. Sim. Aí eu pensei assim, pô, vou embora para lá. Só que nesse meio tempo, eu fiz a graduação, aí naquela época eram 3 anos só de graduação. Aí eu fiz a pós-graduação em atletismo, em Santa Maria ainda. Falei, cara, tô desempregado. Pode falar um palavrãozinho? Vai lá, tá com certeza. Ficar mais um ano fudido aqui, morando no Pombal, né? O cara estudante, o apelido era Pombal, né? Porque tinha as janelas assim, o pessoal, a gente lavava a roupa e pendurava ali. Então era um Pombal, né? Tipo, antigamente esses BNH, né? Era Pombalzão. Então, mostra eu morar onde? Moro no Pombal. Puta, quer ser pombalino. não tinha como namorar ninguém. Pombalino, quebrado, ninguém. Quem ia namorar pombalino, né? Como a gente fala no Rio Grande do Sul, chinelão. Chinelão. Lá no Rio Grande do Sul tem a expressão chinelão. Né? Aí eu acabei a pós-graduação, voltei. Em 85, não tinha opção, voltei para casa, né? Porque frustrante você, né? Ter que voltar para casa. Puta, tem que voltar para casa, cara. Mas daí eu morava em Novo Hamburgo e trabalhava em São Leopoldo numa academia. Logo começou a aparecer as academias. Então eu trabalhava em São Leopoldo. Continuei treinando. Pra quem não conhece, né, é a região metropolitana de Porto Alegre. É uma sequência. Quanto Porto um do lado do outro. São Leopoldo lá de Novo Hamburgo. É Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Isso. Carreirinha. Isso. Novo Hamburgo a Porto Alegre são 40 quilômetros. Né? Isso. Aí, beleza.
Nesse meio tempo, em 85, um colega meu que nós nos formamos juntos dentro da pós-graduação junto, ele veio para Dourados. Veio aqui tentar a vida em Dourados. Aí naquela época, carta, né? Não sei se ele escreveu para mim ou eu escrevi para ele primeiro, não lembro mais. Aí, porque ele é Gebert, alemão. Não. Eu falei, e aí, alemão, tem emprego aí? Ele falou assim, Tamir, emprego tem, mas você tem que vir para cá. Fuçar. Aí o que eu fiz? Em janeiro de 86, dia 3 por aí, comprei uma passagem Porto Alegre Cascavel, que não tinha a ponte ainda, né? Só tinha o esqueleto da ponte aqui no Rio Paraná, no Paranazão, passava de balsa. Olha só. De balsa. Aí, Sim, então, eu cheguei a passar de balsa, né? muitos. Aí vim até Dourados. Sim. Aí Dourados, janeirão, né? Imagina que tá chovendo aqui, né? Fevereiro. Aquele barro assim que é a cidade. Falei, cara. Mas fui, deixei meu currículo por lá. Fui a Fátima do Sul, deixei meu currículo lá. Aí pensei assim, pô, quem tá aqui vai até a capital, né? Aí peguei um Mota, né? Versão Mota, vim pra Campo Grande. Aí fui na Amácio, fui no Dom Bosco, fui na secretaria, na época era Ciência, na Secretaria Municipal de Educação. Deixei currículo aqui, coisa e tal, e voltei pro Sul. Peguei uma praia em Itapema. Itapema não, Garopaba. Na época, Garopaba não tinha nada. Era muito legal naquela época, 86. Aí chegou no fim do ano, 30 de janeiro, falei, bom, agora eu vou ter que ir lá garimpar, né? Ver se deu alguma coisa, rolou né? alguma coisa. Aí peguei 3 livros, umas mudas de roupa e de novo, porque se eu conseguir emprego, eu não tenho grana para voltar pro Rio Grande do Sul, pegar minhas coisas, roupa, coisa e tal, e vir embora de novo. Ele não tinha como. Então, se eu conseguir emprego, eu só vou voltar no meio do ano nas férias escolares, né? Aí cheguei aqui no domingo, na segunda-feira estava empregado no Dom Bosco. Mais sorte que o juiz, né? Porque o professor tinha saído, o treinador de atletismo, aí eles estavam atrás de alguém para trabalhar com atletismo. Então eu já tinha graduação, tinha minha pós-graduação em atletismo, então naquela época era difícil ter uma pós-graduação naquela época. Sim, né? sim. Imagina, 86. Aí para encerrar esse assunto... Já não era fácil formar, né? Já pós-graduação. Para encerrar o assunto, eu trabalhei 20 anos no Dom Bosco. Eu saí do Dom Bosco para ir para a Universidade Federal em 2005. Então, de 86 a 2005, eu trabalhei no Dom Bosco, né? Professor, educação física normal, né? E treinador de atletismo. Então, como eu montava a minha equipe? A minha equipe era montada com a molecada que fazia educação física. Eu olhava assim, ia lá, falava, vamos fazer atletismo? Puta, o guri falava assim, professor, atletismo? Eu falei, cara, porque o atletismo na cabeça da criançada era só correr. Mas, falei, não, aí você fala alugava a cabeça do moleque, conversava com a menina, correr. Vamos lá, mas puta, atletismo, nunca vi. Primeiro que eu não conhecia. Sim. Não tinha nem noção do que era. Aí, onde que eu dava treino? Primeiro no Dom Bosco, tinha uma pistinha de 240 metros ali, que depois virou estacionamento, né, nos anos 90 em diante. Então, era o Belmar Fidalgo, que tinha uma pista ali, né, antes em 94 a prefeitura reformou o Belmar e tirou a pista. Então, primeiro foi no Belmar, muito tempo ali. Depois tiraram a pista, foi para a Federal, as competições, né? E depois da Federal foi para Vila Nasser. Né? As competições eram na Vila Nasser. Vila Nasser ainda tem um negócio olímpico lá. Tem o centro olímpico, centro de treinamento ali. Então as competições eram ali. Tem uma pessoa aqui, né? Ela fala que é sua fã. Eu acho que ela é muito sua fã. Uma tal de Dandara. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Ela falou assim, simplesmente o melhor. Ainda bem que surgiu o atletismo e tive um pai e treinador foda. Loucura. Só pra teste rodar 2 horas. Ele só fala do remo. É super fã das meninas. E fechou, Lucas. Tem o caderno lá em casa. Que caderno surreal. Os treinamentos do Tamir. Beijo, Dandara. E Johan também, são os filhos. Ouvimos falar bastante deles da faculdade. A Dandara é o seguinte, a Dandara, ela treinou ginástica com o Luizinho, Luiz Otávio, treinador de ginástica olímpica. Excelente treinador, amigão meu. Aí ela saiu da ginástica, ela fez 2 anos de ginástica, né?
Aí a gente chegou, Luizinho, chega de ginástica, né? Foi pra natação. Ela treinou, acho que uns 8 anos com o Durval, lá no Dom Bosco. Ela e eu já treinaram. Nadava muito, nadava bem pra caramba. Ganhou o melhor atleta do ano, não sei quando, foi pra brasileiro. Aí ela foi pra um brasileiro de 12 a 14 anos, né? Em João Pessoa, uma coisa assim. Aí ela voltou de lá, eu falei, bom, Nandara, senta aqui. Chega de natação, né? Vamos fazer um esporte de gente. Você vai treinar atletismo comigo. Chorou. Ficou emburrado uns dias, daí eu falei, o que eu faço com essa guria, né? Pra motivar ela a treinar. E ela, com pouco tempo, assim, 2 meses de iniciação, eu levei ela pra Porto Alegre. Na época era o Mirim, né? Hoje é Sub-15. Campeonato Brasileiro, Mirim. Sub-15, ela tinha 13 anos. Foi um horror, né? Novinha demais. A sorte que as meninas, provas combinadas, né? Ela foi fazer provas combinadas, ela foi fazer pentatlo. 80 com barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e 800 metros. A idade dela, essas são as provas combinadas. Mas foi assim, eu falei, ó, só completa a prova. Aí, beleza. Ela competiu, voltamos para Campo Grande. Aí, assim, o ano que vem, daí ela treinava muito, muito dedicada, né? E muito técnica, né? E eu chato pra caramba, né? Então, assim, aí ela foi pro brasileiro, foi pro brasileiro. Aí, nesse ano ela competiu natação e no outro ano ela estava nos mesmos jogos brasileiros com atletismo, né? Atletismo. Aí eu mas você não era da natação? Aí eu, não, mas agora tô no atletismo. Ela treinou 3 anos comigo, né? Legal. Sofreu na minha mão. A gente viu... Segundo a Fabi, eu era muito mole com ela, né? Porque não é mais o mesmo, né? Coração de pai, coração de pai. Mas foi assim, foi muito legal, porque foi uma realização treinar o próprio filho, né? Então, toda a sequência assim. Fala o comentário do Fernando aí que a gente puxa o próximo assunto com o Tamir. Maravilha. Mas antes, peraí que eu vou só dar uma revisada aqui, porque você leu aqui, tá o pessoal comentando aqui, ó, simplesmente o melhor, o Nakas que eu comentei antes. Muita coisa falando aqui. Eu falo que ele é o melhor. Seu fã aqui, viu? Galera, ele tá aqui, ó. Ele é muito sangue no zóio. Manda bem tudo. Tá aqui. E o Fernando, ele aqui, ó. Vários conselhos, materiais, conselhos e apoio. Elas já eram fãs dele sem conhecer. Agora, então, é mais fã ainda. Ah, sim, porque eu conheci elas agora, que a Isabela teve aqui na época do fim do ano. Que legal. Levou as meninas lá pra me conhecer. Aí o Fernando mandou um comentário que vai ser meu próximo comentário. Manda do Fernando aí. Aí o do Fernando mandou o seguinte: show, linda história de vida. Grande profissional, formou inúmeros profissionais. E aí que eu ia falar, a gente viu uma matéria, como é o nome do projeto que o... Projeto Sangue Bom. Projeto Sangue Bom. Sim, Fala um pouquinho sobre esse projeto, eu vi que você foi homenageado, tem vários ex-atletas seu. Resume isso aí rapidão. Amada, inclusive. Isso, pra dar uma resumidinha pra gente... É o Master, né? É o Master. Isso. Então o pessoal... O Projeto Sangue Bom é do professor Carlão. Né? Isso. Queremos você aqui. Ele teve um câncer, né, de sangue, fez um tratamento pesado, se recuperou. Aí ele encontrou, porque ele foi... Na época ele era professor de biologia no Dom Bosco, então todo mundo conhecia. Naquela época o Dom Bosco tinha 5 mil alunos. Então era Dom Bosco e Massi, né? Sim. Tanto que em jogos escolares era o pau comia, né? Nessa relação do Dom Bosco e Massi eu tenho uma história engraçada. Eu entrei no Dom Bosco, mas eu trabalhava meio período. Eu falei, puta, tem que arrumar outro emprego, né? Onde é que eu vou? Na Massi. Fui lá, fiz entrevista, me chamaram, tipo assim, vem amanhã, traz a carteira de trabalho. Eu falei, pô, legal. Cheguei no Dom Bosco, falei, bom, aí bateram o papo, eu fui na Massi. Eles falaram, peraí, você foi aonde? Fui na Massi. Pra eu começar a trabalhar amanhã. Vai vir cá. Senta aqui. Espera um pouquinho, vamos começar. O RH tá te chamando. Não, isso os colegas da educação física, nem chegou na escola. Ou você trabalha no Dom Bosco ou você trabalha na Massi. Ou seja,
dei os canos na massa, não apareci lá não. Não voltei, né? Então, porque aí que eu fui entender a rivalidade que tinha, né? Era pesado. Era pesado, até era saudável, porque uma escola puxava a outra, né? Uma escola Sim. puxava a outra. Então, tanto que as seleções, assim, quando eu representava o estado, a maioria era Dom Bosco e Márcio. Copa Gás, os jogos eram no outro. ginásio. Maioria, Dom Bosco ou outro, Márcio. é. Não tinha o Guanandizão ainda, tava formando ainda, né? Tava Aí nessa parte criando. profissional, né? O que mudou muito o que me impulsionou na minha carreira para virar professor universitário, que eu nunca pensei em ser professor universitário. Não tinha, porque às vezes hoje em dia, né? Às vezes o aluno de graduação ele já sabe, vou fazer graduação, vou fazer especialização, fazer mestrado, já vem assim, eu quero ser professor universitário, então já faz uma linha de tempo assim, daqui a anos eu faço isso, daqui eu faço, já vou direto no mestrado, e vou embora. Na minha época eu nunca pensei em ser professor universitário, nunca passou pela minha cabeça. Só que o que aconteceu em 94, eu ganhei uma bolsa para a Alemanha. Né? Também assim, a cagada. Até hoje eu não sei como é que fui parar lá. Até hoje eu brinco que eu acho que eu era o único inscrito para a bolsa. Porque, conversando com os colegas, né, porque eram da América Latina, né, que tinha uma concorrência muito grande. Assim, no Uruguai tinha uma prova de seleção. Aqui no Brasil, essa história vale a pena demorar um pouquinho mais. Quem me deu o prospecto, que falava dessa bolsa, foi a Silvia Feiten, minha amiga, professora de educação física, ela é lá do Sul. Falou, Tamira, na academia do Marcelo, lá na M3. Em outubro de 93. Falou, Tamira, aqui, ó. Até hoje, ela foi lá em casa me visitar agora, no ano passado. Ela quer ir lá em casa de novo. Aí eu vou lembrar de perguntar quem passou para ela. Em espanhol, né? Falou assim. Aí eu olhei assim, atletismo em espanhol. Como que funciona em Leipzig? Até hoje tem esse curso. Né? Até quem estiver assistindo depois, é itk.leipzig.d, né? D de Deutschland, né? .br, né? Então é D que é da Alemanha. E lá tem como se inscrever nos cursos. Aí ela me deu aquele. Eu olhei assim, qual eram os cursos de 94? Eu estava em 93. Era atletismo em espanhol, judô em francês, handball em inglês e futebol em árabe. Eram os 4 cursos. Então, ou seja, pô, à frente do tempo. 4 idiomas, né? Árabe, francês. A universidade é um intercâmbio que ela fazia para países do terceiro mundo. Então só podiam América do Sul, né? Espanhol, África e só, basicamente eram africanos e sul-americanos. Então, handball, atletismo, no caso, nós éramos 12. Bom, como que eu... Aí eu peguei aquilo lá, li assim, pensei assim, vou me inscrever, né? Preenchi tudo, tinha que preencher, fazer alguns exames de lúpus, HIV, tinha que mandar para a embaixada da Alemanha em Brasília, juntar toda a documentação e mandar para lá. Fiz tudo isso, mandei. Isso foi até novembro. Aí aí fui pro sul, né? Ver a família, coisa e tal, passar Natal, Ano Novo lá, as coisas, aí vim embora. Voltei no fim de janeiro. Aí pensei assim, como que eu vou descobrir alguma coisa, né? Naquela época não tinha e-mail. Tinha e-mail, tinha nada, né? Descobri o telefone da embaixada da Alemanha em Brasília. Achei lá. Caraca. Aí tinha Que telefone. trampo, aqui eu tinha telefone, já tinha telefone em casa. Já tinha. Aí liguei. Liguei pra embaixada. Me atendeu um alemão falando português, assim, daqueles com sotaque, né? De Rottweiler, né? Parecendo aqueles do Rio Grande do Sul. Alemão batata que a gente fala. Aí pediu pra eu esperar 1 minuto. Assim, espera um momento, por favor, né? Aí eu fiquei, né? Deu uns 2 minutos. Alô? Seu Tamir, o senhor foi contemplado. Caraca. Como eu assim? Tremi de cima pra baixo. Troço assim, totalmente aleatório. Aí, puta merda, eu falei, fiquei maluco, né? Fiquei assim. Aí eles me mandaram fax. Fax. Meu Deus. Em alemão, né? Em alemão. Aí o faceirão, né?
fui mostrar pro padre, né? O padre diretor, que era o padre Martins. Depois, infelizmente, já faleceu. Ele era diretor do colégio. Depois ele virou bispo, né? Lá em Corumbá. Aí mostrei pra ele, ele ficou, pô, né? Ficou faceiro, assim, deu os parabéns, coisa e tal. Ele era espanhol, torcedor do Real Madrid. Aí eu falei, bom, tudo que eu tinha de economia sobrado, eu fui atrás de comprar uma passagem para Alemanha, né? Sim. Na época tinha uma agência que depois não existe mais. Aí eu cheguei lá, eles não conseguiram me botar em Leipzig. Leipzig é a antiga Alemanha Oriental, na época, né? O muro caiu em 89, a Alemanha foi reunificada em 91. E Leipzig, agora todo mundo conhece por causa do time, né? Sim, RB Leipzig, do da Bundesliga, coisa e tal. isso. Mas na época, Red né, Bull. é a maior cidade da Alemanha Oriental. Aí comprei a passagem de VASP. Era a passagem mais barata que tinha. VASP. MD-11, lembro até hoje. Aí tive que ir a São Paulo pegar visto. Aí fui no consulado. Aí eles olharam, porque eu recebi um documento da Alemanha, né, dizendo que eu tinha sido contemplado com a bolsa, então eu tinha que ir lá pegar o visto. Bom, cheguei na Alemanha, fiquei lá até agosto, o curso era de fevereiro a julho de 94. Aí eu voltei para cá, coisa tal, voltei pro Dom Bosco. Aí o Marcelo falou, Gaúcho, abriu uma vaga lá para professor substituto na Federal. Falei, cara, não tem condições, cara, não tem, será? Não, vai lá, vai lá. Então, esse curso na Alemanha, que eu estudei fisiologia, anatomia, acabou te dando uma base para fazer base federal. Aí ali eu falei, cara, me encorajou, né? Sim. Aí na Federal eu entrei como contratado, professor substituto em 95, em 96, aí com 2 anos você tem que sair, né? Não pode ficar mais para entrar com uso campeão na universidade. Sim. Aí me chamaram em 98. Aí eu dei aula em 98 na Federal. Depois a CDB abriu o curso de Educação Física. Aí eu fui trabalhar na CDB de 98 que lá de 2005. Então, assim, uma mudança, assim, o que subiu o meu nível, né? Mudança de mentalidade também. Eu sentia que eu tinha em condições de tentar, né, virar professor universitário. Então foi esse curso na Alemanha que abriu, porque o alemão, assim, é muito metódico, né? Perfeito. O meu professor de atletismo, ele tinha ido em 3 Olimpíadas pela Alemanha Oriental. Ele era saltador de vara. Caraca. Na época ele tinha 62 anos. Então, 62 na anos? Época, né, ele era professor da universidade. Como professor. Como professor, ele tinha 62 anos. Ele disputou 3 Olimpíadas pela Alemanha Oriental. Então, assim, foi um salto de qualidade para mim, né? E eu fui o 3º brasileiro a ir para Leipzig, depois que eu fiquei sabendo. Tinha ido um ano antes de mim, que eu tinha feito natação. Essas coisas aleatórias é muito legal. Aleatório. Eu fui descobrir. E a dúvida era assim, como que eu fui escolhido? Totalmente aleatório. Depois que tinha a tradutora, né? Porque como que funcionava a aula? O professor, todas as disciplinas eram dadas em alemão, então o professor falava em alemão, a tradutora do lado dele traduzia para espanhol para a gente poder entender. Então era um nível muito alto, né? Então o futebol era em árabe, que eu falei. Tinha um egípcio, marroquino, tunisino, era muito salada. Uma turma muito legal, muito. E dos latinos, né? Tinha do Panamá, Guatemala, Argentina, Peru, Equador, El Salvador não, Porto Rico, daqui da Bolívia, de Cochabamba tinha um colega, de Assunção no Paraguai tinha outro colega. Então nós éramos 12. Né? Até hoje a gente tem um grupo lá, Leipzig 94. Perfeito. Da turma lá, nós somos uns 8 que a gente mantém contato ainda. Bate-papo de vez em quando. Então... Professor, último assunto antes da gente ir pro Rachelenko. O senhor quis falar sobre o boom das corridas. Como que o senhor vê isso hoje? A gente dá o corte nos Instagrams do mestre. Porque com os problemas que eu tive de saúde, então eu assisto muito podcast, ouço muito podcast. Sim. Aí um cara de Santa Catarina falando que gourmetizaram a corrida. Aí eu fiquei pensando assim, falei, não é que é verdade, né? Porque
Na minha época, aqui em Campo Grande, eu treinei muita gente adulto, mais pessoal do quartel, assim, coisa de rua. Eu nunca ganhei um centavo como treinador. Meu salário era do Dom Bosco. Nunca cobrei, não tinha esse negócio de montar grupo de promover corrida. corrida. Não existia isso. Não existia isso. Então o pessoal batia no Belmar, falou, Tamir, você passa treino pra mim? Falei, o que você... eu quero correr, pá. Montava treino e o pessoal treinava. Controlava treino, eles iam lá treinar na pista, e fazer percurso, né? Mas assim, e de repente deu esse boom, né? A classe A e B pegou a corrida. Então, grupo de corrida, né? Espalhou pela cidade inteira. Hoje o pessoal se inscreve na maratona de Nova York. Aí procura você e fala assim, você é treinador de corrida, de rua e tal. Então, eu comprei minha passagem para Nova York. Mas assim, pessoal sem noção, sabe? Sem uma base. Vai, Aí se o atira. cara vai lá. Aí acha que, não, mas faltam 2 meses. Eu falei, cara, 2 meses, cara, com uma maratona. Do zero, assim. Aí volta lá atrás. Né? Então ele falou assim, gourmetizaram as corridas de rua, né? Eu falei, puta, pior que é verdade, né? Porque hoje São Silvestre teve 50 mil participantes esse ano. E era, acho que 300 e poucos reais a inscrição. Então virou realmente... Não, e as provas tudo realmente, o preço é bem elevado. Assim. Não, e a maratona também, a maratona eram as 6, né? As 6 principais, agora já aumentou, entrou Sydney, entrou, acho que na China, acho que é Hong Kong, não sei, que vai aumentar. Aqui. Hong Kong entrou. Que assim, você fechar o circuito, né? Que é Londres, Chicago, Berlim, Nova York... Pequim, eu acho. Não. Que eram 6. Tóquio, as majors, né? Que falam 6 majors. Então, pessoal que, assim, eles faziam... Cada ano eles iam numa dessas para poder fechar o Colorado, né? Fechar as 6 maratonas top do Brasil do mundo. Legal. E agora aumentou, foi para 8. Então, virou, e pessoal... E fora a corrida tem uma Cruza de Los Andes, que vai da Argentina para o Chile, lá na Patagônia. Legal. Então tem corrida pra tudo que é maluco, no deserto, Saara. Show demais. Pra fechar aqui, Dandara, programa excelente. Cleberson também foi. Karen no basquete. Ela deve estar falando da Karen Miller, minha colega de massa na época. A Karen, ela foi pra Leipzig, que eu sei. A Karen foi pra Alemanha também? Foi. Eu não sabia. Vamos trazer a Karen. A Karen é incrível. Traz ela é incrível. Ela estou comigo na massa, estou junto da quinta ao terceiro ano. A Karen é minha amigona. A Karen é legal. Eu treinei ela, lembra, não sei, quando o Dom Bosco montou uma equipe de basquete, disputou a Liga Brasil. Programa, a Dandara quis dizer do programa na Alemanha. Agora eu entendi, desculpa, Dandara, agora que eu entendi o que você falou. A Karen, ela molecona, ela jogava de armadura. Então seleção. Ela participava do time adulto que o Dom Bosco montou. Sim. Não lembro mais o ano. O Luiz Magalhães era o... A Karen é 87, ela nasceu em 87, da mesma idade que eu. Aí ela se formou em Direito. Sim, isso mesmo. Aí estudou Educação Física. A praia dela é Educação Física. Ela basquete, uma das maluca. Vamos trazer ela. A Cristiane Baez, gente, quanta honra, o Tamir. O Nakamoto tem os malucos que vão pra 21. Dandara, sim, o Johan puxou o pai logo dele, uma vez saiu de casa e correu pra 21. Não, a moda doido. A moda doido. O Johan correu 21 km, minha mãe de bike. A gente vai fazer um podcast Tamir e Fabi só pra falar sobre Johan e Dandara. Porque eu falei que eu sou formado em Tamir, mas também a gente é formado, o pessoal do Galáctico, se estiver aí, o pessoal da turma 2008, a gente é formado em Johan e Dandara. Se o Johan e a Dandara não sabem disso, o que a gente sabia da vida de vocês e da vida esportiva de vocês, a gente é graduado nisso. Muito bom. Chamar o intervalo, Lucas. Chamar o intervalinho. 1 minuto, não sai daí, pelo amor de Deus. Só pra gente arrumar a técnica aqui, a gente volta com Racha Elenco, com Tamir. Mas vamos ler todos os comentários antes e a gente vai pro Racha Elenco e vamos tocar o bar. Mas segura aí, sai daí não, fica aí com a gente.